No próximo capítulo de Terra e Paixão, Aline finalmente fará sua audiência de custódia e provará sua inocência de uma forma genial. Todos ficarão em choque com o que a mocinha vai fazer durante o julgamento, mas será Marino quem vai chamar a atenção quando conseguir provar que Agatha e Antônio estavam mentindo. O delegado vai encontrar uma falha terrível no plano de Agatha e Antônio correrá o risco de sair do hospital algemado para ir direto para a cadeia pela mentira contada. Já Luigi decidirá contar para Irene sobre sua desconfiança de Hélio ser filho de Agatha e a Megera decidirá usar isso ao seu favor para acabar com os planos de sua maior rival. E ainda, depois de Tadeu revelar toda a verdade para sua família sobre as ameaças que ele vem recebendo de Sidney, o pai de Graça será obrigado a tomar uma atitude inesperada ao lado de Irene. Mas antes de continuar, se possível, deixe seu like, inscreva-se no canal e me conte aqui embaixo nos comentários de que cidade você assiste a novela. Agora voltando ao resumo, tudo deve acontecer logo depois de Rodrigo ir até a mocinha para contar para Aline que ela conseguiu para o dia seguinte a audiência de custódia. Porém, mesmo tendo uma notícia boa, a mocinha diz: mas o Dr. Antônio já conseguiu a mídia que ele queria. Isso vai favorecer ele e muito na audiência das minhas terras, não vai, Dr. Rodrigo? O advogado fala: isso pode sim contar ao favor dele. E Marino afirma: mas só se for verdade. Se for comprovado que ele mentiu, quem sairá bastante prejudicado vai ser ele mesmo, por ter armado uma cena falsa para incriminar uma pessoa inocente. E eu já percebi algumas incoerências e divergências em alguns relatos. Depois de mais alguns depoimentos, eu acho que consigo chegar à conclusão. E elas me parecem bem óbvias. Eles mentiram sobre tudo. Aline ficará esperançosa, já que essa jogada suja de Antônio e Agatha poderá se voltar contra eles no julgamento das terras. E na próxima cena, Aline aparecerá já na sala da audiência para ser julgada. A juíza diz: Senhora Aline Machado, a senhora está sendo julgada aqui por tentativa de assassinato contra o Dr. Antônio La Selva. Levando em conta a internação do mesmo, a audiência seguirá sem a presença do acusador. Aline acabará interrompendo a juíza e perguntará se ela tem filhos. A juíza vai ficar surpresa com o interrompimento, mas vai responder que sim. Aline então continua: Então será que a senhora poderia ouvir o que uma mãe que está sendo acusada injustamente tem a dizer? A juíza fala: Na verdade, não é comum que a acusada fale, mas nesse caso eu vou abrir uma exceção. A senhora pode falar, mas por favor, contenha as lágrimas e a emoção. Elas geralmente não ajudam em nada. Aline aproveita a sua chance e diz: Recentemente eu fui à polícia e dei queixa contra o Dr. Antônio La Selva. Mas mesmo assim, ele pegou o meu menino e levou para casa dele, sem me consultar. Agora me diga, excelência, até onde o senhor iria para defender a vida dos seus filhos e dos seus netos? Aline ainda vai contar sobre a fama de Antônio de destruir todos que foram contra ele, pagando inclusive para seus jagunços fazerem os serviços e agindo sempre nas sombras. E a juíza pergunta: O que você está me descrevendo é um monstro? E Aline responde: É exatamente isso, Vossa Excelência. É isso que ele é. E eu estou há anos sendo perseguida por ele, por ter terras valiosas. E assim que Rodrigo tiver a oportunidade,
O advogado vai surpreender a todos dizendo: Vossa Excelência, eu julgo, assim como muitos presentes à vida de Aline Machado, que ela é inocente. E mesmo que a esposa do Dr. Antônio tenha buscado o filho dela sem autorização na escola, o que eu condeno um ato grave, a minha cliente jamais cometeria tal ato, visto o que ela colocaria em jogo ao atirar contra o acusador. A juíza vai pensar bastante sobre tudo o que ela acabou de ouvir e, depois de muitos argumentos e faltas de provas, o veredito será dado. A juíza diz: diante dos fatos discutidos e a falta de provas apresentadas, eu sentencio a ré Aline Machado à liberdade, sendo inocentada pelas falsas acusações a partir de agora. Aline vai comemorar aos pulos e inclusive decidirá aceitar se casar com Caio novamente, deixando claro que não vai mais ficar longe de seu amado por conta de sua guerra com Antônio. Caio diz: eu sabia, meu amor, que ia dar tudo certo. Aline fala: meu Deus, eu não acredito, eu tô livre. Abraçando e agradecendo ao Dr. Rodrigo por ter salvo a sua vida ao conseguir libertar ela da cadeia. Ela diz: agora aquele Dr. Antônio que me aguarde, porque eu vou com toda a minha força para essa audiência sobre as minhas terras, e eu vou ganhar. Se ele tá achando que esse planozinho fajuto dele ia me tirar do caminho dele, ele tava muito enganado. Continuando a comemorar ao lado de sua família e seus amigos, mal sabendo ela que enquanto ela está virando o jogo, Agatha e Antônio estão prestes a afundar nas próprias mentiras. Agatha e seu marido ficarão na mira de Marino e no meio das investigações ele ainda está prestes a descobrir algo terrível sobre a mãe de Caio. Marino vai conversar com Silva e, depois de analisar algumas informações da vilã, ele diz: isso aqui tá muito estranho. Pelo que a Lucinda me disse, o Hélio veio pra cá praticamente no mesmo dia em que a Agatha chegou. Mas a Anneli não ia inventar uma coisa dessas. Já à noite, Marino decidirá conversar com Lucinda sobre o assunto, onde ele revela: eu andei dando uma olhada em algumas coisas da Agatha, passagem pela polícia inclusive, e você não vai acreditar no que eu descobri dessa mulher. A Agatha é o ser mais perigoso que eu já conheci. Lucinda diz preocupada: nossa, Marino, como assim? Por quê? O que foi que você descobriu? Desse jeito eu fico até assustada. E Marino conta: essa mulher, a Agatha, ela foi presa, mas ficou todo esse tempo não só acusada de ter matado o marido, mas de ter matado outras detentas. Mas o pior não é isso. Ela conseguia matar sem parecer que foi ela. No relatório, diz que desconfiam dos chás que ela faz, mas também não conseguiram provar. Então só mantiveram ela presa, mas sem provas. Lucinda diz: meu Deus, Marino, isso faz todo sentido. Até a minha tia Angelina sempre vinha visitar ela para tomar um chá, esse famoso chá que ela sempre fazia. Marino diz: mas essa informação me deixou bastante perturbado com outra coisa, porque isso significa que a morte do Juan lá no bar pode ter sido ela o tempo todo. Ela foi a última pessoa a ter contato com ele antes dele ter sido morto por envenenamento. Lucinda diz: meu Deus, então ela mata por envenenamento. É claro que se faz de boa moça para ninguém desconfiar dela. E Marino diz: algo me diz que ela se casou com o Dr. Antônio com algum plano em mente. Até ele pode estar correndo perigo, mas sem provas concretas, eu não posso fazer nada agora. Eu estou de mãos vazias. Lucinda diz: e tem o Hélio, ele não tá com a Petra? Isso faz mais sentido ainda. Ele pode estar atrás da sucessão, que era para ser do Luigi. Nesse momento, Marino e Lucinda
nem imaginam que descobriram toda a verdade sobre Hélio e Agatha e, ao mesmo tempo, descobriram o que Agatha foi fazer em Nova Primavera. Já Tadeu ficará em choque com as ameaças feitas por Sidney e, depois de levar uma surra do foragido da polícia, Tadeu ainda terá que tomar uma decisão bastante difícil sob pressão. Graça não vai conseguir deixar o seu pai solto depois do que ele fez, e Tadeu até pensará em contar a verdade para Marino depois de sua filha o pressionar. Mas depois de perceber que só de sair de sua casa, Sidney já estaria do lado de fora à sua espera, Tadeu diz: "Não dá, ele tá lá fora sempre me observando. Eu não vou sair dessa casa nem que me obrigue." Graça vai ligar para Marino, chamando o delegado até a sua casa em uma chamada de urgência. O delegado não demora para chegar, acreditando que pudesse ser algo sobre seu filho, mas Graça avisa: "Não, Marino, com o Danielzinho tá tudo certo. O problema grave aqui mesmo é com o meu pai. Ele resolveu confessar pra gente que tá envolvido na morte da Nice e agora tá sendo ameaçado pelo homem que matou ela." Marino ficará em choque e perguntará: "Como assim?" E Tadeu conta: "Eu não mandei matar ninguém, era só pra ele dar um susto, porque ela tava me ameaçando, entendeu? Mas aí, o imbecil matou ela, e agora tá ameaçando a minha família. Ele tá sempre me observando, e depois da surra que eu tomei, nem sair de casa em segurança eu posso mais. É capaz de eu levar um tiro. Eu tô com muito medo, delegado." O delegado vai levar Tadeu para a sua sala na delegacia, onde Tadeu vai explicar em detalhes tudo o que aconteceu. E logo em seguida ele pergunta: "O que você pensa em fazer com o avô do seu filho, delegado? Vai me prender?" Marino diz: "O senhor será detido, sim, mas não agora. Eu tive uma ideia melhor. O Sidney é suspeito de outros crimes e está foragido. E você vai ser a isca perfeita para pegarmos esse assassino." Deixando Tadeu preocupado. Porém, não será só Tadeu que estará com medo de Sidney, isso porque o criminoso irá voltar a falar com Ramiro, exigindo mais dinheiro. O jagunço irá falar com Irene sobre o assunto e a mãe de Petra mostrará já estar sabendo do assunto depois de ouvir a conversa na casa de Tadeu. Irene diz: "O Marino está atrás dele. O Sidney vai abrir o bico, vai dizer toda a verdade e contar que fui eu quem pagou aquele mecânico para sabotar o carro, que era para matar o Caio, mas que acabou matando o meu amado filho Daniel. Depois foi aquela sequência de tragédias que eu tive que provocar para que ninguém descobrisse a verdade. Você sabe, não é, Ramiro? Compreendeu porque é uma ordem o que você tem que fazer para mim. É isso ou é o meu fim?" O jagunço pergunta: "Mas a senhora não deu nenhuma ordem. É para eu fazer o quê?" E Irene diz: "Ramiro, eu preciso que você mate o Sidney. Dê cabo nele antes que o delegado o encontre. E então, você vai fazer o que eu quero? Vai matar o Sidney? Vai, Ramiro. Eu preciso que você diga que sim." Sem jeito, o jagunço não conseguirá negar e vai dizer: "Tá bom, eu faço o serviço." Mas o que Irene não imagina é que será ela quem terá que fazer isso, já que Sidney vai resolver fazer uma visita para ela na casa de Tadeu, enquanto ela estiver sozinha para ameaçá-la. Tadeu vai voltar para casa e Gladys vai perguntar: "Ué, você não foi preso?" E ele diz: "Não, ainda não. O delegado vai me usar de isca para pegar o Sidney. Agora você, Graça, eu jamais imaginaria que a minha própria filha fosse capaz de fazer isso comigo, me entregar para a polícia dessa forma." Graça responde: "Eu é que fico cada vez mais surpresa com o fato de ser filha de alguém como o senhor." Tadeu diz: "Justo eu que te dei um lar, uma vida de princesa." E Graça afirma:
Mas agora só estamos nessa situação por culpa sua. E se não fosse eu e o Danielzinho, a dona Irene jamais teria comprado essa casa pra te tirar da lama. Irene aparece e pergunta: falando de mim? E Graça diz: oi, eu tava só falando com meu pai aqui que ele tem que ser muito grato que você se mudou pra cá e comprou a casa. Esse dinheiro chegou em boa hora. Irene fala: ah, que isso, eu faria tudo pelo meu netinho querido. Mal sabendo Graça que em breve Irene e Tadeu vão se unir para matar mais uma pessoa. E ainda, Luigi decidirá contar para Irene sobre sua desconfiança de que Hélio seja filho de Agatha. E após apresentar todas as provas e contar a fofoca para Irene, ela vai correndo atrás de Silvério e diz: eu descobri, Silvério, eu sei quem é o filho perdido da Agatha. E o pior você não sabe. Eu descobri que ele está há um bom tempo vivendo aqui, em Nova Primavera. Silvério fica curioso e pergunta: mas como assim? Como ninguém reparou? E ela responde: ele chegou de mansinho, com cara de bom moço, mas se pensar bem, ele chegou na mesma época que a Agatha, e por coincidência moram na mesma pousada. O filho perdido da Agatha é ele, Silvério, é o Hélio. O advogado ficará bastante chocado com a revelação e Irene ainda vai se explicar. Agora tudo faz sentido, por isso ele se aproximou da Petra. Ele quer se casar com ela para conseguir a sucessão. Não tem outra explicação. Com certeza ele está ajudando a mãe dele nessa missão. Mas se esse realmente era o plano da Agatha, ele acaba de ir por água abaixo, porque eu vou contar toda a verdade pra Petra, e ela jamais vai perdoar o Hélio, muito menos se casar com ele, não enquanto eu estiver viva. Mal sabendo Irene que o casal de pombinhos já se separou, Silvério acaba aceitando ajudar a sua amiga a esclarecer as coisas para Antônio, e com isso, armará ainda uma grande vingança contra a Agatha. E tem mais novidades de Terra e Paixão. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora na tela. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum episódio da sua novela favorita.